Essa terra está fadada a uma sentença de destruição. E a igreja de Deus, enquanto estiver aqui na terra, ela tem o papel de ser luz do mundo, sal da terra, instrumento de Deus para não permitir que essa geração se apodreça totalmente. Esse é o meu papel, é o teu papel como igreja. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Porém, jamais podemos perder esse foco, irmãos, que nós estamos aqui provisoriamente, temporariamente. Teu lar está no céu. E enquanto estamos aqui, pastor, o que fazemos? Enquanto estamos aqui na terra, amamos, cuidamos da nossa família, trabalhamos, provemos a nossa casa, mas também adoramos a Deus, caminhamos com Deus, procuramos edificar a igreja, expandir o reino de Deus, e também temos uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Esse chamado é para todos, irmãos. O ato de anunciar Jesus, proclamar Jesus, isso não tem nenhuma casta exclusiva da igreja. Não existe nenhum grupo exclusivo. Isso é missão dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros. Não. O chamado para ser testemunha é de toda a igreja. Toda a igreja foi chamada para testemunhar Jesus, para anunciar o evangelho, para proclamar Cristo. Esse é o papel de todos nós. E você não pode se objetar disso. Você não pode fugir desse propósito que Deus tem contigo. Enquanto você cuida da tua família, enquanto você trabalha, enquanto você realiza as suas coisas aqui na terra, não é proibido sonhar, não é proibido estudar, não é proibido você melhorar a sua condição financeira, as suas condições familiares. O que você não pode é considerar que isso é a tua prioridade de vida, porque um dia tudo isso vai passar, e o que vai permanecer é aquilo que você está construindo para a eternidade. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Temos aqui, amados irmãos, cuidado da igreja. O presbítero José tem aqui assumido como dirigente da igreja. O presbítero Diel, Marcos, cooperando. E eu quero dizer, irmãos, que a obra é do Senhor, a obra de Deus. Todos nós somos passageiros. Aleluia. Se você não viu, se você der um Google no teu telemóvel, tu vai perceber. Essa semana, o mundo gospel ficou com um pastor pregando, e no meio da pregação ele cai e morre. O que significa isso, gente? Futilidade da vida. Estamos aqui hoje, amanhã nós sabemos que estamos. A vida é um sopro. É assim. Por isso, irmãos, tudo que você tem que fazer para Deus, corra. Não é com precipitação, mas corra. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo tem. Semana passada eu preguei aqui uma palavra sobre aquele homem que ajuntou tanto tesouros e quando ele pensou, agora estou aposentado, agora eu vou viver a voz de Deus para o dolor, que saúde pedir na tua alma, o que fez preparado para ele será. Então, irmãos, quero incentivar os irmãos para você viver o melhor de Deus. Coopere com os dirigentes da igreja. Coopere com a igreja. Deus nos braços e as mãos. Irmãos, para fazer a obra precisamos estarmos unidos. Só vamos crescer e avançar se permanecermos em unidade. Quem quer destruir a igreja, quem quer que a igreja não cresça, não avança, é o diabo. E por isso ele usa todos os meios externos. Se olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, vamos aprender tanto, irmãos, porque nós vamos ver a igreja na sua incubação, no seu início. Como que a igreja ali, ela explodiu, Atos 2, 3. Explosão, crescimento, 3 mil almas. Capítulo 4, 5 mil almas. Mas o que acontece? Aí vem a perseguição. Os judeus iniciam a perseguição. E vai eclodir ali uma perseguição dos sacerdotes. Mas no capítulo 6 acontece o quê? No capítulo 5 vai ter uma ação maligna de engano no núcleo da igreja, tentando desestabilizar a igreja, trazendo a hipocrisia, o engano, a mentira. Mas aí Deus traz ali o analisa do No capítulo 6 surge ali uma situação problemática, porque as viúvas helenitas estavam sendo esquecidas. Aí os apóstolos vão lá, levantam os diáconos. No capítulo 7 nós vamos ter o primeiro mártir que é executado.
E a igreja fica ali estonteada com a morte de Estevão. Mas o capítulo 8 vai dizer que a igreja vai expandir, ela vai crescer. Os crentes saem para todos os lugares. Glória a Deus, aleluia. Aí levanta então o Saulo que vai perseguir a igreja, vai matar crente. Mas Deus, a sua infinita graça, converte o Senhor para Cristo. Queridos, a igreja nunca foi fácil para a igreja, em tempo algum. Não tem como mais dizer, pastor, mas esse tempo é tempo difícil. Não, todos os tempos têm as suas dificuldades. E nós precisamos encaixarmos dentro do nosso tempo. Não temos como copiar aquilo que ocorreu no passado para o nosso tempo hoje. Porque cada tempo tem as suas dificuldades. Agora, o inimigo, ele usa as mesmas estratégias. Ele quer desestabilizar. Ele luta para desestabilizar famílias. Por isso digo aos maridos e esposas que estão. O responsável pela tua casa é você. Marido e esposa, em nome de Jesus, cuida. Cuida do teu cônjuge. Cuida do teu casamento. Glória a Deus. Eu tenho 32 anos de casados. Não significa dizer que a nossa vida sempre foi um mar de rosa. Mas eu amo a minha esposa. Eu luto para fazer ela feliz em tudo aquilo que posso. E tenho certeza que é recíproca verdadeira. Ela me ama e procura fazer de tudo para que possamos viver o melhor. Oh, Deus. Lutamos juntos, enfrentamos os embates, as tribulações e lutas juntos. É isso que nos faz sermos um casal que vai vencer juntos. Por isso, casais, em nome de Jesus, você é responsável pela tua casa, pela tua família. Não é teu pai, tua mãe, pastor, obreiro, não. Você é responsável, você é sacerdote do teu lar. A mulher ser ajudadora, adjuntora, cooperadora. Filhos, Glória a Deus. aos pais que aqui estão. Os filhos, é a responsabilidade cabal dos pais. Ensinar, instruir, orientar. Pastor, mas é uma luta muito grande. Sim, nós temos mídia, temos televisão, temos todo um processo de ataque. Mas lembre-se, o que vai preservar o teu lar é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Você, pai e mãe, é responsável pelo ensino da tua casa. Graças a Deus. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, o Senhor, porque isso é justo, é o primeiro mandamento com promessa. Aos filhos cabe o princípio da obediência. O fato de estarmos no século XXI não significa dizer que os princípios de Deus foram mudados, foram adulterados de maneira alguma. Continua valendo da mesma forma, da mesma maneira. Então, você é responsável pela tua casa estar ajustada. Deus poderoso. Teu lar está ajustado. Fecha as brechas, irmãos. Lute para o teu lar estar ajustado. Lute para que o teu lar tenha paz. Lute para que o teu lar esteja ali harmonizado. Aqui nós louvamos, adoramos. Isso é fantástico, maravilhoso. Eu me esbaldo no momento da adoração. Mas entenda uma coisa: o teu lar também tem que ser uma casa de adoração. Tem que ser uma casa de louvor. Não pode ser uma casa de intriga, de briga, de contenda, de xingamento. Não pode ser uma casa de rispidez. Não. O teu lar tem que ser aquilo que nós sentimos. Aleluia, Jesus. Tem que ser assim. Glória a Deus. Tem que ter adoração, tem que ter louvor. Os lábios que aqui glorificam, também dentro de casa, tem que também glorificar. Aleluia, Deus poderoso. Se teu lar estiver bem, você vai estar bem na igreja. Mas o diabo tem atacado os lares, famílias, desestruturando, trazendo conflitos, dificuldades. Estamos diante de uma geração que está apodrecida com a moralidade. Deus poderoso. E eu digo isso com muita autoridade pastoral. Marido e esposa, que aqui estão presentes. Fidelidade é princípio de Deus. Primeiro, quando eu me posiciono em ser fiel à minha esposa, eu não somente estou sendo fiel a ela, queridos. Estou sendo primeiro fiel a Deus. Porque qualquer imoralidade que eu cometo, eu estou cometendo primeiro contra Deus. Então o teu lar, ele é embasado nisso. Quando você foi fazer seus votos de casamento, o que você estabeleceu? Eu prometo ser fiel. Na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. E eu sempre costumo dizer para os casais, em toda e qualquer circunstância, eu prometo te amar, te respeitar, ser fiel durante todos os dias da minha vida. Isso permanece até que a morte nos separe. Glória a Deus, aleluia. E você precisa hoje, pastor, mas é tanta sede, é tanta coisa. Que isso, queridos? Os seus olhos têm que ser santos. Assim como cobramos dos jovens, dos solteiros, que sejam santos, aos casados, na minha mesma palavra. Eu me lembro de uma certa vez aqui, um grupo de casados, eles estavam dizendo assim: olha, nós vamos assistir um filme, os casais. Aí tinha um jovem solteiro, opa, vou assistir. Aí os casados falaram assim: não, você não pode assistir não, porque é um filme romântico, tem umas cenas.
E ele disse, eu não posso assistir com vocês? Não. E aquele jovem solteiro perguntou para aqueles casais, o que os olhos santos de um casado pode ver, que os olhos santos de um solteiro não pode ver? Escuta uma coisa, tanto para casado como para solteiro, o princípio de moralidade é a mesma. Marido respeita a tua esposa, a esposa respeita o marido. Aquilo que um jovem não pode deter os seus olhos sobre uma mulher solteiro, o casado da mesma forma. A mulher solteira, a jovem solteira não pode colocar seus olhos sobre qualquer homem como um aspecto de estar ali se sentindo seduzida. Assim, mulher casada da mesma forma. Esse princípio de moralidade é para todos nós, irmãos. O marido, Deus olha para a tua esposa. A esposa, Deus olha para o teu marido. Precisamos de lares ajustados, lares sadios, onde haja paz, graça, padrão de Deus para servir a Deus. Aleluia. No núcleo da igreja, irmãos, precisamos vencer as dificuldades. Escuta uma coisa, Deus não quer um monte de robozinhos iguais. Foi Ele que nos fez. Você está pensando que foi você que escolheu teu cabelo, teus olhos, tua altura, tua cor? Não, Ele fez. E nós aqui, brasileiros principalmente, somos a raça brasileira é um grupo de pessoas totalmente heterogênea. Quando você vê um chinês, você vai saber, não, eles são chineses. Você vê um japonês, você vai saber. Eles têm ali agora brasileiro. É um mistura de raça, um mistura é uma miscigenação tão grande. Deus nos fez assim, irmãos. E no corpo de Cristo nós também, como igreja, somos diferentes. O que precisamos ter, irmãos? O princípio da palavra. É isso que tem que reger a vida da igreja. Agora, sermos iguais? Não seremos. O que nós não podemos é trabalhar na desunidade da igreja. O nosso princípio é buscar sempre a unidade. Nós temos sempre que buscar a comunhão do corpo da igreja. Aleluia. Andarmos juntos. Glória a Deus. Eu olho que beleza é ver Paulo e Barnabé andando juntos, caminhando. Porque pensavam iguais? Não, irmãos. Porque amavam o Senhor. Quando tiveram dificuldade com João Marcos, Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre. Paulo pega Silas e vai seguir a viagem missionária. Mas não perderam a unidade. Divergiam no seu modo de pensar, mas convergiam no princípio da unidade do reino de Deus. Isso é ser igreja. Aleluia. O fato de você discordar do irmão na maneira de pensar, de agir, não te dá o direito de você murmurar, difamar, falar mal. Não, irmãos. Você pode discordar. Até porque Deus te deu a liberdade, livre-arbítrio. Porque você não pode. Destruída por pessoas que se prestam as suas línguas a Satanás, aos demônios, e tornam o local que deveria ser o local mais aprazível o local de disputa, de ringue. Não, a igreja não é isso. A igreja é uma família. Família de pessoas diferentes. Eu pergunto, Glória a Deus. sua casa, como é que era a tua casa? Eu vivi num lar com 6 irmãos, com mais 5 irmãos. Somos 6 na nossa casa. Mas tem áreas aqui que são maiores, 10, 15. E como é que era? Era tudo perfeito. Irmãos com irmãos nunca tiveram dificuldade. O fato de um lar ter ali as intrigas de irmãos desfaz a família? Não, irmão. O que se aprende é conviver. Aprende-se a relacionar. E no corpo de Cristo é muito melhor isso. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós não fomos unidos pelo sangue. Não é por causa do pai e a mãe. É por causa de Deus nós compramos. Nos tornamos igreja como a ação de Deus que nos fez nascer no teu bem. Agora nós temos que preservar essa unidade. Aleluia. E a minha palavra pastoral é, em nome de Jesus, não empreste os teus ouvidos para murmuração, para fofoca, para contenda, para difamação. Uma outra coisa muito séria, irmãos. Quando o meu telemóvel, alguém liga para mim para falar mal de A, B, C, D, eu tenho um sério problema. Qual é, pastor? Como é que a pessoa está me vendo? Por que ela está me procurando? Qual tem sido a minha postura? Será que eu estou sendo conivente com o pecado dessa pessoa? Eu estou contribuindo, colaborando para que essas coisas aconteçam? Eu me lembro de uma feita
no Brasil. Sempre que acabava o culto, nós saímos para lanchar. E eu me lembro, eu me digo com satisfação isso. Nós já veio um casal que saiu algumas vezes conosco e falou assim: acho muito chato eu sair com o pastor. Eu não quero mais ir lanchar com eles. A gente não pode falar de ninguém. Eu fiquei feliz, confesso que eu fiquei feliz. Não me senti ofendido. Porque todas as vezes que sentávamos na mesa e se levantasse o nome de alguém e falei: vamos fazer o seguinte, vamos falar de nós que aqui estamos. Vamos conversar sobre nós que aqui estamos presentes. Quem não está sentado na mesa, não podemos falar deles. A gente quer estar lá. Toma esse princípio, irmão. Ajuda a igreja a crescer. Ajuda a igreja a desenvolver. Por isso, eu vou citar um texto que eu sempre tenho citado. Efésios 4, 27. Não me canso de dizer. Paulo está falando da igreja de Éfeso, uma igreja que doutrinariamente foi cuidada por ele, foi pastoreada pelo apóstolo João. Paulo escreveu: não deis lugar ao diabo. Pedro, aquele que em Mateus 16 diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo que posteriormente vai dar insinuações para Jesus que ele não deveria ir para Jerusalém para morrer. E Jesus vai dizer para Pedro: arreda de mim, Satanás. Mas como, pastor? Um homem que Jesus disse para ele assim: quem te revelou isso não foi a carne, não foi meu Pai que está no céu. Esse homem, esse mesmo homem, minutos depois, Jesus está dizendo: arreda de mim, Satanás. Isso significa, irmãos, que nós somos influenciados. Por isso, nós temos que manter vigilância 100%. Podemos estar no culto aqui, uma bênção, maravilhoso, glória a Deus, aleluia, saímos daqui edificados. Mas quando saímos da porta por fora, podemos emprestar nossa língua, emprestar nossa voz para amaldiçoar o nosso irmão. Tiago, ele fala sobre isso: uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Não. Eu não posso com meus lábios glorificar a Deus, abençoar, e com os mesmos lábios amaldiçoar e falar mal do irmão. Não posso com isso. E o diabo ele abusa, irmãos, para desintegrar, desestruturar, estabelecer a fraqueza do corpo, da igreja. Exatamente, com contendas, intrigas. Pastor, mas isso é novo. Não. Lê a Bíblia. Se você ler a carta de 1 Coríntios, você vai enxergar que igreja problemática, meu Deus. Paulo diz: olha, eu fui informado pelos irmãos da casa de Cloé que há entre vós contendas. A igreja lá de Corinto ficou fracionada, faccionada em 4 grupos. Dizia: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí o outro grupo dizia: eu sou de Cristo. A igreja é fracionada. Paulo disse: vocês são meninos, são crianças, são imaturos. Era só isso? Não. Além de ter essa disputa de grupinhos que se formou no núcleo da igreja, essa igreja, no capítulo 5, Paulo fala: irmãos, tem um garoto aí, tem um moleque aí, que está tendo um caso com a madrasta dele, e vocês não fazem nada. E Paulo diz: olha, essa imoralidade nunca se viu nem entre os gentios, de um sujeito que tem um caso com a madrasta dele. E a igreja não fazia nada. No capítulo 6, Paulo vai dizer: vocês estão levando os irmãos para tribunais. Vocês estão tendo litígio. Paulo chega a dizer assim: por causa de um irmão maduro que consiga conciliar entre vocês e resolver essas causas, vocês vão ter que ir para ímpios, tribunais ímpios para julgar vocês. E Paulo, em 1 Coríntios 6, diz: não sabeis vocês que vocês vão julgar os anjos, e vocês não conseguem resolver problemas internos de vocês. Capítulo 7, Paulo vai tratar sobre o casamento, a dificuldade, sobre o divórcio, sobre relacionamentos. Capítulo 8 vai ter lá carnes sacrificadas. Os irmãos não sabiam o que fazer. Quando olhamos, irmãos, como eu disse no início, desde o início da igreja, em seus tempos, todas as igrejas tiveram suas dificuldades, seus problemas. Mas por que essas igrejas foram vitoriosas? Porque procuraram vencer, procuraram lidar com esses problemas, não para paralisar, mas como meio de avançar e depender ainda mais de Deus. E por isso que nesta manhã, sei que já falei mais deveria na questão de acesso à introdução, mas eu prometo, não vou delongar muito. Eu quero te convidar agora para você se colocar de pé, nós vamos ver a palavra. Feche seus olhos primeiro, quero orar com você. Deus, aleluia. Ó Deus, cuida do teu povo, cuida do teu Oh, Jesus Cristo. Eu te bendigo, Senhor, pelos obreiros que querem cuidar louvor seja dado ao teu nome. Eu te louvo, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e vai fazer. Deus de amor, Deus de Eu quero profetizar pela sorte de bênção, Deus, de crescimento. Senhor, que todas as tuas promessas sejam cumpridas aqui. Oh Deus, venha o teu reino na igreja. Que o teu nome venha a ser, aleluia.
seja, Senhor. Abençoa cada irmão, cada membro, cada congregante. Abençoa, Senhor, cada um dos visitantes dessa casa. Abençoa essa obra, Deus. Faz crescer, multiplicar. Abençoa, Deus, a igreja de Minas Nova. Aquela congregação ali, Deus. Faz cumprir o teu propósito.